Quem está aí, diga amém. Mateus capítulo 1, vamos ao texto. Eu preciso que você desarme nesse momento. Eu preciso que você saia da defensiva. E eu sei que nós precisamos do Espírito Santo para isso. Eu sei que à medida em que a reflexão for sendo ministrada, naturalmente a sua natureza pecaminosa vai querer assumir a sua mente para você dizer: isso não é para mim, isso é que era para minha esposa estar aqui. Não, ele não conhece a minha história, então isso não serve para mim. Eu sei que há uma batalha espiritual aqui na sua mente, para que à medida em que a semente seja semeada, a ave de rapina sobrevoe o mundo espiritual e saqueie essa semente do seu coração. Então eu quero fazer essa oração para que você vença essas batalhas e que você esteja aqui dizendo: Deus, eu preciso de humildade para ouvir o que eu vou ouvir aqui hoje. Não estou aqui como um super marido, um super pai. Eu estou aqui como um pecador, arrependido, carente da graça de Deus, e oro todos os dias para que aquilo que nós vamos conversar aqui eu viva na minha vida. Eu preciso que você junte-se a mim nessa oração, para que o que Deus vai ministrar transforme a sua vida. Algumas coisas fortes, algumas coisas impactantes, outras muito simples, mas nós precisamos do Espírito Santo para nos quebrantar. No século XVII teve um avivalista chamado John Ginnox. Ele tinha uma frase dizendo que a ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. Então uma coisa é você conhecer, você receber uma informação, outra coisa é você ser transformado. A única coisa que possibilita que esse conhecimento se torne transformação é a ponte do quebrantamento. E ninguém aqui essa noite consegue se quebrantar. Nós precisamos do Espírito Santo para nos quebrantar aqui esta noite. Então eu quero que você ore onde você estiver sentado como está, para que o Espírito venha sobre nós com muito quebrantamento. Provavelmente tudo que eu vou falar aqui não seja novidade. E talvez até hoje você não foi convencido dessa palavra. E não é o pastor Aguiar que vai te convencer, é o Espírito Santo. Então eu quero que a gente ore para que o Espírito Santo tenha muita misericórdia de nós esta noite e nos conduza neste lugar de quebrantamento, de arrependimento, de humilhação, de confissão ao Senhor. Espírito Santo, eu reconheço a minha total incompetência, impossibilidade de transformar a mim mesmo. Juntamente com os meus irmãos, precisamos de Ti, Espírito Santo. Se Tu não nos convencer do nosso pecado, se o Senhor não nos convencer, ninguém mais convence. Espírito Santo, assuma a minha vida com a Tua total e transformadora graça. Que essa palavra comece a mover a mim, comece a queimar em mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é assim que nós te pedimos, Senhor. Amém. Mateus capítulo 1, versículo 16. E Jacó gerou a José, lembrando que este Jacó não é filho de Isaac, ok? E Jacó gerou a José, marido
de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Eu quero falar sobre os pilares de um casamento, os fundamentos que se estrutura o matrimônio. E como nós estamos, na maioria esmagadora, de homens, então nós falaremos dentro do papel do homem, dentro da responsabilidade masculina, dentro desses fundamentos. Como estão os fundamentos do seu casamento? Eu lembro que poucos dias atrás um casal pediu para que eu orasse por eles. E quando eu orava, Deus me deu uma visão no meu espírito. Um prédio, um edifício. E Deus mostrava os fundamentos desse edifício esfarelando. Existem casas, existem casamentos que os fundamentos estão esfarelando, estão se tornando como areia movediça. E muitas vezes nós nos impressionamos com as paredes, nós nos impressionamos com a pintura, muito parecido com aquele construtor da casa que levantou ela de maneira mais veloz, e ele se preocupou em colocá-la em pé. O que ele não se preocupou foi com os fundamentos. E esses pilares, esses fundamentos, eles são vitais para que o seu casamento viva uma longevidade. Aos jovens solteiros que aqui estão, aquilo que você vai ouvir deve servir como recurso para que você possa praticar ainda na sua juventude quanto à sua maturidade, a respeito do seu namoro, a respeito do seu noivado e consequentemente ao seu casamento. O primeiro grande pilar do nosso casamento é a nossa profunda consciência do valor do nosso casamento. Diga comigo, a consciência da importância do casamento. É impressionante a maneira como que Deus se importa com o casamento. Tudo aquilo que nós falaremos sobre esses pilares será a partir da história de José e Maria. Percebe que quando o verbo vai se tornar carne, ele poderia ter surgido na história como Melquisedeque. Sim ou não? Ele poderia ter entrado na história sem ninguém saber como, apareceu, começou a pregar, encantou a multidão, morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Mas não, Deus valoriza tanto o casamento, que quando ele se tornou homem, ele decidiu surgir, ele decidiu ser gerado, não a uma mulher solitária, mas dentro da aliança de um casamento. Deus se importa tanto com o casamento que ele o criou. O casamento, o matrimônio não foi ideia de Adão. Não foi Adão que chamou Deus para uma conversa, falou da sua necessidade e diz: Deus, me ajuda. Boa ideia, Adão. Vou criar o casamento, já que você está precisando. Não, Deus é o autor do casamento.
Deus valoriza tanto o casamento que quando Ele vai casar, Ele não casa duas crianças. Ele não casa dois adolescentes. Cuidado, pai. Cuidado com as portas que você tem aberto para relacionamentos imaturos para os seus filhos adolescentes. Relacionamento de aliança não é para menino. É para pessoas maduras. Ele não casa duas crianças, ele não casa dois adolescentes. Ele casa duas pessoas maduras. Deus se importa tanto com o casamento que a história da redenção, a história do Antigo Testamento começa com um casamento. O primeiro milagre que Jesus fará em Caná, não quer dizer que é no ministério, mas em Caná, ele o faz em um casamento. E é interessante porque a Bíblia começa com o casamento, Primeiro Testamento, o Novo Testamento começa com o casamento, e o último capítulo da revelação bíblica termina com um casamento. A metáfora mais pedagógica entre Cristo e a igreja, ele utiliza a figura de um casamento. Casamento, ele é tão importante que a única relação que você, homem, se torna uma só carne é no casamento. Não é com seu filho, não é com a sua mãe, não é com seu pai, não é com seu melhor amigo. A única relação que se constitui uma só carne. Deus fala isso em Gênesis, no início da criação, através de Moisés, a figura mais emblemática da literatura hebraica. Jesus fala isso no seu ministério, e Paulo fala isso. De maneira que numa relação horizontal, ninguém biblicamente deve ocupar um lugar de importância mais do que o seu cônjuge. Absolutamente ninguém e nada. Algumas esposas já chegou para mim e disse assim: pastor, se eu pudesse reencarnar, eu iria reencarnar em um carro. Porque como o meu marido toca naquele carro, se ele me tocasse, eu seria feliz. O cuidado, a proteção, o investimento que ele faz naquele carro, se ele fizesse em mim, eu seria uma mulher completa. O seu cônjuge sente a pessoa mais importante da sua vida. Deixa eu falar para os obreiros. Sua esposa se sente mais importante do que a igreja?
A sua esposa é mais importante do que o seu ministério? Você tem duas maneiras para servir a Deus. Quantas maneiras? A primeira maneira, solteiro. Aliás, todo pai deveria educar o seu filho a essa visão. Meu filho, enquanto você estiver solteiro, ocupa-se com as coisas do Senhor, ocupa-se em se apaixonar pelo reino, ocupa-se em apaixonar a materialização da sua vocação, da sua chamada, do seu sentido, do seu propósito. Todo pai deveria educar o seu filho a respirar o reino quando solteiro. É isso, os nossos filhos devem crescer nessa educação de aspirar intencionalmente, profundamente o reino de Deus, a chamada. Deve falar de Bíblia, tem de falar de nações, tem de falar de visões transculturais. O filho, a filha precisa transpirar Deus, porque quando ele é solteiro, ele cuida das coisas do Senhor. Então você, pai, não deve ficar com, meu filho, ir para a vigília de adolescente, meu filho, tadinho do meu filho, tadinho nada. Deixa esse menino jejuar, educa esse menino a emergir na santidade, na busca, na entrega, na evangelização, nas missões, porque quem é solteiro cuida das coisas do Senhor. Aí eu vejo o pai avaliando o filho de 13 anos, namorar, beijar na boca. A fatura vai chegar. A fatura vai chegar. Então você pode servir a Deus solteiro. E a segunda maneira que você tem de servir a Deus é casado. Então quem é casado aqui, levante a mão. Ponto. Então você decidiu servir a Deus casado. Então se você decidiu servir a Deus casado, então tudo que você fizer para Deus precisa ser um transbordar do seu casamento. Não existe algo mais lamentável do que quando o obreiro acha que o casamento é um complemento. Eu queria ser pastor, eu queria ser um presbítero, eu quero crescer no ministério, eu quero ser integrado, então eu tenho que casar, porque se eu não casar, a cultura da denominação a qual eu sirvo, ela não me apoia, não vai me levar ao pastoreio sozinho, solteiro, então eu tenho que casar. Então o casamento é um complemento, é um acessório, é um aditivo. Aí essa visão faz com que o ministério seja mais importante, com que a igreja seja mais importante. Eu tenho ouvido desabafos de esposas de obreiros. Eu vou falar algo aqui muito forte. Muitos obreiros estão em adultério, porque têm amado mais a igreja do que a esposa. Se você tem amado a igreja mais do que a sua esposa, você está numa infidelidade conjugal, porque é o contrário. O seu amor à igreja deve ser um transbordar do seu amor à esposa. Toda a paixão que você deve demonstrar para o reino de Deus precisa passar pela sua esposa. Caso contrário, Paulo diz, nem assume o ministério. Se você não é apto para cuidar, para zelar, para fazer fluir o seu casamento, você perde a autoridade para lidar com a igreja, para lidar com qualquer liderança. A sua esposa se sente mais importante. Eu lamento muito, porque algumas vezes a maneira como eu agi em casa fez com que a minha esposa se sentisse menos importante em relação à igreja. Eu lembro de um dia no início do nosso casamento, nós tivemos uma conversa muito acalorada. Era um domingo e ela chorou. Quando eu falo conversa acalorada, eu não falo de xingamentos, eu não falo de imoralidade, eu falo de tensões.
Deixei ela chorando, me arrumei no domingo e disse assim: fica aí, porque alguém precisa ser crente nessa casa. E eu fui para a igreja. Dobrei o meu joelho. E quando eu comecei a orar, o Espírito gritou aqui dentro. É isso que você chama de culto. Então você vai pegar o microfone, vai dizer que eu estou aqui, que vai ser uma noite extraordinária, você vai levantar a sua mão na adoração, você vai falar as suas línguas espirituais, e é isso que você chama de culto. Se você não consertar com a sua esposa, nada do que você me oferecer aqui eu vou aceitar. Saí do culto, peguei o telefone, liguei para minha esposa, disse: meu bem, me perdoa pelo que eu fiz, pelo que falei. Quando eu chegar, permita-me terminar esse processo de arrependimento, de humilhação e confissão. Jesus falou sobre isso. Você tem alguma coisa contra mim? Contra alguém? A sua oferta não é aceita no altar. E às vezes esse alguém é a esposa. Às vezes esse alguém é a esposa. O coração dela está sangrando em casa. Eu posso pregar, eu posso liderar, mas tudo isso será esterco. Porque se não passar pelo coração do meu matrimônio, Deus não recebe. Deixa-me te perguntar: a sua esposa se sente a pessoa mais importante do seu tratamento relacional? A sua esposa se sente mais importante a maneira como você lida com o seu trabalho, a maneira como você lida com o seu ministério, a maneira como você lida com qualquer outra direção? As maiores energias sentimentais estão sendo derramadas aonde? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a dar nomes. Quais são as evidências que denunciam que a minha esposa não é a pessoa mais importante no meu aspecto relacional? Eu vou te ajudar. Quais são as atitudes que você, homem, pode estar tomando, que você está dizendo ao mundo espiritual: a minha esposa não é a pessoa mais importante da minha vida no aspecto relacional? Primeiro, quando você não se preocupa com a vida espiritual da sua esposa. Quando você a vê ela se preocupando com cabelo, com roupa, com calçados, com perfumes, com glamour, mas não te incomoda em você nunca ver ela num devocional. Não te incomoda ela não participar, não se engajar em nada na igreja local. Isso não te incomoda, isso não te perturba. Você a vê preocupadíssima com a estética, mas a vê fria espiritualmente. Você não se preocupa com essa mulher que nunca buscou o batismo com o Espírito Santo. Você não se preocupa com essa mulher que quando vem a ceia ela não se quebranta, fica dispersa. Você não se preocupa, você não a orienta, você não a pastoreia. Quando você não acompanha a espiritualidade da sua esposa, eu não estou dizendo de você ser um fariseu, de apontar o dedo para ela e dizer você não ora. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de você a conduzir pastoralmente, em preocupação, a sua espiritualidade. Você está dizendo: eu não me importo com você. Quando você não fala do seu amor para com ela e nem se empenha em demonstrar, quando você não verbaliza o amor que você sente por ela e nem materializa isso, você está dizendo: você não é a pessoa mais importante a qual eu me importo.
Ah, pastor, ela sabe que eu a amo, porque eu pago as contas, eu troco o guarda-roupa, eu nutro a mesa, eu dou o cartão de crédito para ela. Ela sabe que eu amo, não precisa falar. Sério mesmo? Então escute isso aqui. Eu sei que vocês já ouviram em palestra de casais, eu sei que vocês já leram talvez sobre isso, que lá na nossa casa, quem é que fala mais? O homem ou a mulher? Pode falar, ninguém vai te bater não. Vamos lá, 3, 2, 1. A mulher. Ah, porque a mulher precisa falar. Então preste atenção nisso. Biblicamente, sabe quem foi planejado originalmente para falar mais no casamento? O homem. Sabe por que a queda aconteceu? Porque a mulher falou e o homem ficou? E o homem ficou calado. Então preste atenção nisso. Qual é a única maneira que Jesus santifica a sua noiva? Fala para mim. Eu vou te lembrar. Paulo diz em Efésios 5 que Jesus santifica a igreja através da sua palavra. Então diga comigo, Jesus santifica a sua igreja falando. Sabe como um homem santifica a sua esposa? Falando. Palavras. Quando o homem foi criado, ele é criado para imitar a Deus. 1:26 de Gênesis. Adão, faço o que eu faço. O que o Senhor fez? Capítulo 1 de Gênesis. Ele olha para dentro da escuridão, terra sem forma e vazia, e ele fala para dentro da terra sem forma e vazia e escura. E quando ele fala, haja luz, o que era trevas se transforma em luz, o que é vazio vai sendo preenchido, o que é sem forma vai sendo ornamentado. Ele fala para dentro do caos e o caos se transforma em ordem. Aprendeu Adão, ok? Capítulo 2. Adão fala para dentro dos animais. Os animais eram criados, mas não tinham nomes, não tinha nenhuma referência, era um caos. Então ele fala, ele libera suas palavras, e quando ele fala cavalo, camelo, tartaruga, boi, o caos vai se transformando em ordem com aquilo que Adão fala. Capítulo 3. Não é a mulher que fala, não é Deus que fala e não é o homem que fala. É a serpente que fala. E quando a serpente fala, o homem se cala. Quando o homem se cala, a ordem se deforma em caos. Todo caos familiar passa por um homem que silenciou. Sabe quando você vai trazer luz para a escuridão do coração da sua esposa? Falando. Sabe como você vai trazer direção para os seus filhos? Falando. Quando você abrir a sua boca em virtude, quando você falar com a autoridade do Espírito, quando você abrir a sua boca em graça, quando você abrir a sua boca em misericórdia, quando você abrir a sua boca em compaixão, em empatia,
dia você vai santificando a sua esposa e a sua casa. Mulheres em trevas denunciam homens covardes na sua voz. Grita quando o time faz gol. Grita quando alguém fecha no trânsito. Grita quando o filho desobedece, mas se cala para gerar ordem no coração da esposa. E quando você não fala, quando você não conversa com a sua esposa virtuosamente, você está dizendo: você não é a pessoa mais importante das minhas relações. Não importa se vai precisar fazer vigília. Quantas vezes que amanheceu o dia, eu conversando com a minha esposa, mas eu tinha de terminar eu tinha de trazer ordem àquele caos. Quantas vezes eu encontrei o coração da minha esposa conturbado, e quando eu abraçava ela, trazia ela bem perto de mim, e à medida em que eu abraçava ela e liberava palavras de afirmação da sua identidade, do seu propósito, da sua missão, o coração ia se assossegando, se aquietando, porque há um poder na palavra do homem. Eu só vou te dar um exemplo para você refrescar a sua memória. Lá na sua casa, o filho está lá fazendo alguma coisa e a mãe fala, e parece que ela não falou nada, porque o menino continua fazendo a mesma coisa. Aí o homem chega do trabalho, ele fala uma só vez. O que acontece? É porque existe uma autoridade de comando que Deus responsabilizou o marido ao pai sobre a sua casa. Então não me diga que ela sabe que você ama. Não me diga que ela já sabe. Abre a sua boca em virtude e libere palavras para melhorar a sua casa. A sua palavra tem virtude para trazer ordem ao caos, direção, luz entre as trevas. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Deixa a liderança espiritual da casa por conta da sua esposa. Faça isso. Deixa que ela congregue mais. Deixa que ela se preocupa com a espiritualidade dos filhos. Deixa que ela congregue mais. Deixa que ela seja mais quebrantada. Deixa que tudo isso ela leva nos ombros da sua casa. E quando você deixa a sua esposa liderar a sua casa, você está dizendo: você não é a pessoa mais importante da minha vida. Não tome nenhuma iniciativa para resolver os problemas ou suprir as necessidades da sua casa. Deixa que a sua esposa resolve todas as questões de contas. Deixa que a sua esposa resolve todos os afazeres domésticos, todos os reparos da sua casa. Deixa que ela resolve, porque afinal quem trabalha nessa casa é só você. Na sua cabeça, a sua esposa não faz nada, então ela tem de fazer alguma coisa. Aí quando você sobrecarrega a sua esposa: meu bem, tem que trocar aquela torneira, meu bem, olha a porta daquele guarda-roupa, meu bem, olha essa porta que não fecha mais, meu bem, olha aquelas fiações, meu bem, e você fala: relaxa.
você vai estar dizendo assim: você não é a pessoa mais importante da minha vida. Lençóis, roupa de cama que já faz um século que está lá. O travesseiro já está pesando 20 quilos, tudo ácaro. Você está dizendo: você não é a pessoa mais importante da minha vida. Quando eu casei, o meu pai, a gente chama ele lá em casa de MacGyver. Porque o meu pai, tudo na mão dele, transforma numa ferramenta para resolver problema de casa. Até eu nunca vi um serralheiro entrar lá em casa, um pedreiro. Meu pai era pedreiro, serralheiro, encanador, pintor. Tudo, meu pai, ele faz um pouco. E quando eu casei, eu não herdei nada. Se meu pai era 10, eu era menos 5. Casei. E a minha esposa: meu bem, você precisa fazer isso, meu bem, você precisa fazer aquilo, meu bem, você precisa consertar aquilo. E eu dizia: calma, meu, calma, você está muito apressado, você está muito ansiosa, calma, eu vou fazer, calma. E a minha esposa engravidou. A minha esposa engravidou, viajei, e quando eu cheguei, a minha esposa, séria. E ela me chamou pelo meu nome completo. Aí quando a esposa chama pelo nome completo, você está perto do juízo final. Então, segura. Aí ela disse bem assim: você se lembra que eu mandei você arrumar aqueles fios do chuveiro? Eu disse: Então, eu fui tomar banho. Estou grávida. E eu levei um choque do chuveiro. Eu vi passar na rua uma Fiorino com um letreiro: marido de aluguel. Eu nem terminei, eu nem esperei ela terminar de falar a frase. Eu falei assim: olha, o sangue de Jesus tem poder. Na minha casa não vai entrar nenhum macho para consertar nada. Eu estou mudando a minha cabeça hoje para isso. O tempo passou. O tempo passou e a minha máquina de secadora estragou. Quando ela estragou, eu liguei para a autorizada. Eu vou arredondar, 1.000 pila para consertar. E eu olhei para aquela máquina, olhei para aqueles 1.000 pila. Eu disse: não, que tem homem. Entrei lá no YouTube. O que aconteceu? Queimou o que dá temperatura lá, eu esqueci o nome. A resistência. Queimou a resistência. Liguei lá na autorizada, encomendei a peça chegou. Passei o dia inteiro para desmontar aquela máquina. Desmontei aquela máquina, aquelas ferramentas, comprei ferramenta, peguei a resistência, coloquei no lugar, montei já lá de tardezinha, a máquina estava toda montada. Aí eu chamei a Alessa, chamei o Alejandro, chamei a Eline e disse: olha, papai terminou de montar a máquina, então agora está na hora de testar. Então vocês vão para o último quarto da casa, porque se acontecer alguma coisa, vocês estão livres. Aí eu peguei um cabo de vassoura, coloquei uma fita isolante na tomada da secadora, e com medo medonho, e cravei na tomada. Até hoje está funcionando. Para a glória e a misericórdia de Deus. Quando você não se importa com as coisas
que para você é mínima. Meu bem, precisa trocar esse copo, até hoje é copo de extrato de tomate. As vasilhas para colocar comida é ainda aquelas vasilhas de sorvete. Aquele garfo que quando você pega o ovo, ele dobra assim, não vê. Quando você não se importa com essas coisas, você está dizendo assim para ela, olha, não é. Não é. Tenha como preocupação principal da sua vida em ganhar dinheiro. Deixa a sua esposa entender que o seu trabalho é mais importante do que o seu amor por ela. Não consulte a opinião dela para nada, para nada. Uma esposa desabafou para mim e minha esposa há poucos dias atrás. Pastor, o meu marido vendeu a casa sem eu saber. Qual é o sentimento de honra dessa mulher? As decisões que ele toma significativas sem partilhar, ou às vezes, este homem traz, não é a opinião, já traz o decreto, já traz a lei, já está resolvido. Quando você faz isso, você está dizendo, você não é a pessoa mais importante. Critique a sua esposa incessantemente e trate ela com aspereza. Joga no ventilador as imperfeições dela em comparação aos parentes. Não leve a sério os sentimentos dela. Quando ela chorar, diga assim, isso é coisa de mulher, isso vai passar. Nunca elogie ela para nada. Jamais peça perdão para ela. Faça prevalecer sempre a sua vontade, mesmo estando errado. Esqueça as datas importantes da vida dela, o aniversário de casamento, por exemplo, dia dos namorados. Fala que isso é bobeira. Faça brincadeira com ela em público, expondo os defeitos dela. E eu termino. Trate ela apenas pelo interesse sexual. Isso mesmo. Faça carinho, trate ela bem, só pelo interesse sexual. Um dos maiores desserviços que alguns palestrantes de casais fizeram para o casamento é ensinar o homem a depositar na esposa para sacar depois. Sabe o que isso chama? Prostituição. O homem que saca de manhã, que deposita de manhã só para sacar o sexo à noite, isso chama-se prostituição. O homem não deposita para sacar. O homem veste, porque essa é a identidade de todo homem. Sabe o que as pesquisas disseram? Por que as mulheres depois do casamento beijam menos? Porque no casamento, todo beijo precisa terminar em sexo. Muitos homens não conhecem a linguagem da afeição não sexual. Um dia eu estava ministrando para casais, e em algum momento lá, eu falei para o homem surpreender a esposa, para fazer massagem nos seus pés. Em algum momento lá do dia, da semana, e eu ouvi uma mulher falando bem assim, eu já sei aonde que isso vai terminar. Vou te falar uma coisa. Nada é mais destruidor para a sexualidade da mulher quando ela percebe que tudo que o homem faz é enxergá-la através da sua genitália. Algumas mulheres amargam porque o seu período menstrual é o período em que o marido fica mais indiferente a ela. E quando você a trata unicamente
puramente pelo interesse sexual, você está dizendo: você não é a pessoa mais importante para a minha vida. Não transforme a sua esposa no depósito de esperma. Ame-a. Faça carinho. Toque nela. O ato sexual há de ser uma consequência espontânea da relação, da entrega, da afeição. Alguém está aqui? Diga amém. Qual é o primeiro fundamento do casamento? O valor do casamento. Você tem essa consciência de importância, o seu casamento é importante para você. Se você perguntasse para sua esposa, e eu não estou falando de uma esposa desequilibrada, eu não estou falando de uma esposa insana, eu não estou falando de uma esposa tola. Estou falando da sua esposa equilibrada, moderada, sã. Se você a perguntasse hoje: meu bem, a maneira como eu convivo com pessoas, com o meu trabalho, com a igreja, com o ministério, você se sente a pessoa mais importante de toda essa relação horizontal? O segundo fundamento é quando você discerne o segredo do casamento. O primeiro é quando você tem a consciência do valor, da importância, e você vai olhar para o seu casamento como um alvo para você derramar através dele todo o seu amor a Deus. João vai dizer: se você não ama quem está do seu lado, então você é mentiroso a respeito do Deus invisível. Quando você olha para o seu casamento e fala: Deus, eu vou te amar através da minha esposa. Você fala: Deus, eu vou amar a sua igreja. Quando a igreja vê a maneira como eu trato a minha esposa, a maneira como eu a elogio publicamente, a maneira como eu a honro publicamente. Eu fui duramente golpeado quando eu percebi alguns cultos em que eu e a minha esposa não nos encontrávamos na igreja, no templo. A gente só ia se ver em casa, mas meu Deus, como isso é possível? A igreja precisa ver eu abraçar a minha esposa. A igreja precisa ver eu fazer carinho no rosto, olhando nos olhos dela, sorrir para ela, elogiar ela. Isso vai inspirar, isso vai ensinar, isso vai educar a igreja. O meu amor à igreja é o transbordar. Eu não vou tratar a igreja melhor do que eu trato a minha esposa. Eu vou tratar a igreja com excelência, porque é com excelência que eu trato a minha esposa. Eu vou tratar a igreja com honra, porque é com honra que eu trato a minha esposa. Eu vou tratar a igreja com sensibilidade, porque é com sensibilidade que eu trato a minha esposa. Agora você percebe qual foi o segredo do casamento de José e Maria. O segredo do casamento de José e Maria não foi o dinheiro. Eu tenho preocupação desse pai que acha que a necessidade primária do filho casar é faculdade de casa. Eu tenho preocupação desse pai, que ele encoraja o filho a adiar o casamento até que ele construa um patrimônio, um império financeiro. Porque ele está ensinando o seu filho que o segredo do casamento é o diploma, é o salário. Só que isso não salva casamento. O tamanho do salário que o seu filho vai ter depois dessa formação naquela faculdade não vai lhe blindar da pornografia que o assalta ao longo do percurso. Não vai lhe fortalecer contra a tentação do adultério. Eu sei que vocês são inteligentes. Eu não estou fazendo nenhuma apologia à irresponsabilidade.
O que você deve encorajar o seu filho é trabalhar. Trabalhe, menino. Trabalhe, dá conta de assumir a responsabilidade da sua esposa, pagando aluguel ou comprando uma casa. Você assume essa mulher. Você não vai deixar ela passar fome. Ponto. O segredo do casamento não está no extrato bancário desse menino. O segredo do casamento de José e Maria não foi a mansão em que eles moravam. Oxalá se todos morássemos em mansões. Oxalá se todos nós tivéssemos os melhores salários da cidade. Oxalá se todos nós tivéssemos os recursos de conforto para a nossa família. Isso é digno. Busque isso equilibradamente, mas não é o segredo do casamento. Olha para o casamento de José e Maria. Quando Maria chega para ele e diz assim: José, estou grávida. E eu estou grávida do Espírito Santo. Ele nunca ouviu uma coisa dessa na sua vida. Não tinha nenhuma referência na história dos seus ascendentes que alguém viveu isso. Era algo absolutamente inédito antes e depois dele. Ele disse: esse negócio está estranho demais, eu vou cair fora. E ele planeja uma fuga, o rompimento daquele relacionamento. O texto vai dizer que o anjo visitou José, devolvendo ele para Maria. O menino nasce. Um anjo visita e diz: José, foge para o Egito, porque Herodes procura matar o menino. Ele vai para o Egito. Tempos depois, o anjo aparece para ele e diz assim: José, pode voltar para Israel, porque o Herodes que procurava a morte do menino morreu. Ele volta, e quando ele chega nas terras de Israel, o anjo se apresenta novamente para ele e disse: José, vá para a Galileia. Você percebe que o tempo inteiro José tem a sua vida sob uma intervenção de revelação. Se ele não estivesse acessível à revelação de Deus, ele teria se afastado de Maria. Se ele não tivesse acesso, não estivesse acessível à revelação, ele não seria orientado pelo anjo a sair para o Egito. Jesus morreria. Se ele não fosse acessível pela revelação, ele estaria no Egito até a morte. Então qual é o segredo desse casamento? O segredo desse casamento é o quanto que Deus tem intervenção para gerar revelação no seu coração. Então escuta aqui, macho. Qual foi a última decisão que você tomou sobre revelação? Qual foi a última vez que você tomou uma decisão na sua família porque você ouviu a voz de Deus? Se você se reunisse hoje com seu filho ao redor da mesa e você fala assim: meu filho, eu vou contar para você as histórias que papai tem com Deus. Às vezes que tudo à volta do seu pai parecia impossível, parecia que daria tudo errado, mas papai foi orientado por uma revelação divina, meu filho. E é por isso que papai chegou até aqui. É por isso que papai tem o que tem. É por isso que papai é o que é. Não é porque papai é forte, não é porque papai é um bom trabalhador, não é porque papai é inteligente, não é porque papai é filho do seu avô. Papai chegou aonde chegou porque a revelação de Deus, meu filho, guiou seu pai até aqui. O que você tem para contar? O que você tem para contar para os seus filhos? Que tudo que você tem, você fez pelo dinheiro? O poder do dinheiro? Sério mesmo? Aí os nossos filhos vão crescer e vão dar risadas quando a gente falar de sobrenatural. Porque tudo aquilo que ele ouviu e viu dentro de casa foi apenas fruto de competência
força do braço do pai e da mãe. É assim que nós estamos discipulando essa geração. Qual foi a última experiência que você teve com o sobrenatural de Deus? Permita-me te chocar esta noite. O melhor lugar para você não deve ser esta igreja. Deus nunca planejou que a igreja fosse o melhor lugar para você estar. O melhor lugar para você estar é na sua casa. Essa igreja, essa comunhão, essa comunidade deveria ser o transbordar da sua casa. O que você sente aqui, você deveria ter sentido na sua casa primeiro. O que você experimenta aqui nos louvor, você tinha de cantar em casa primeiro. O que você ora aqui, você tinha de orar em casa primeiro. Jesus cura aqui, mas Ele já curou em casa também. Mas quando alguém fica enfermo lá, o que é que você faz primeiramente? Remédio, 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 remédio. Quando é que o seu filho vai aprender que Jesus cura? Eu não estou sendo irresponsável com as enfermidades sérias da sua casa. Mas eu nunca dou remédio para minha esposa sem antes colocar as mãos sobre ela e orar sobre ela. Eu estava viajando semana passada. A minha esposa teve uma crise de dor de cabeça. Ela vai para o quarto. O Alejandro a vê deitada. E quando ela foi tirar o comprimido para tomar, ele disse: calma, mãe, calma. Deixa eu orar por você, mãe. Deixa eu orar por você. Uma hora a fatura chega. Aí alguém vai dizer: eu criei meus filhos na igreja. Sério mesmo? Só que ele nunca viu milagre em casa. Ele nunca viu milagre em casa. Pergunte para a geração dos nossos pais. Grande parte dos obreiros da geração passada, os filhos recebiam batismo com o Espírito Santo, gente, era em casa, no culto doméstico. O segredo desse casamento é o quanto que Deus vai interferindo nessa casa. É a revelação, é o ouvir Deus. Quando nós morávamos no Espírito Santo, meu pai tinha 2 casas próprias, muito bem sucedido financeiramente. Deus mostra para o meu pai que nós deveríamos mudar. O nosso tempo lá tinha terminado. E Deus mostrou para o meu pai uma placa chamada Rondônia. Meu pai vendeu as 2 casas. Juntou em caixas vasilhas e roupas e materiais de uma bicicletaria que ele tinha quando ele era solteiro. Quando ele foi avisar os tios, irmãos da minha mãe, que nós estávamos indo para Rondônia, os meus tios disseram: Ruth, não deixa o Luiz ir, vocês vão morrer de fome lá em Rondônia. Dizem que as onças andam na rua lá em Rondônia. Janeiro de 97, nós entramos dentro de um ônibus e fomos para Rondônia, 3 dias de viagem. Chegamos na rodoviária, meu pai perguntou onde que tinha uma Assembleia de Deus. Meu pai foi lá,
conversou com o pastor presidente, que ainda é vivo até hoje, contou a nossa história e disse: pode trazer a mudança, coloca ali naquele galpão. 30 dias depois, nós já estávamos dentro de uma casa e já tínhamos abrido a nossa bicicletaria. O nosso primeiro cliente veio para encher o pneu. Eu lembro da cena porque eu enchi o pneu. Quando ele estava saindo com a bicicleta, ele disse: eu posso fazer uma oração? E quando ele orava, Deus tomou a sua boca e diz: assim diz o Senhor, não comprem casa nessa terra, porque vocês estarão aqui apenas por um tempo. Os dias de vocês nessa cidade já estão contados. Imagina, já está contado. Moramos 7 anos em Rondônia. 7 anos se passaram e Deus disse para o meu pai: terminou o tempo. Meu pai tem uma visão de um ônibus com a placa de destino escrito Brasilândia. Começamos a orar. Aonde que é Brasilândia? Compramos um mapa, procuramos no mapa Brasilândia, encontramos Mato Grosso do Sul. O meu pai fez muitas provas com Deus. Uma delas, ele descobriu o prefixo da cidade e disse: Deus, eu vou digitar um número. Se cair na casa de um obreiro é porque o Senhor quer que a gente vai lá. Ele digita um número. Quem atende? O prancha. E eles conversam. Meu pai pergunta: você é crente? E ele do outro lado: glória a Deus. E aí, você faz alguma coisa na igreja? Eu sou diácono da igreja. Quando meu pai foi conversar com seus amigos, a maioria deles disse: você não vai, você não conhece ninguém lá, vocês vão morrer de fome. E meu pai dizia: Deus mandou, eu preciso obedecer. Mudamos para Brasilândia, 2 anos se passaram. E Deus disse para o meu pai: o tempo aqui terminou. Deus mostrou a cidade de Anápolis para o meu pai. Na rodoviária, os amigos do meu pai diziam: não vão, você não conhece ninguém lá, irmão Luiz, vocês vão morrer de fome. Meu pai dizia: Deus mandou, eu preciso obedecer. Fui para Anápolis. 1 ano depois casei. Fui levado ao pastorado. Deus elevou meu ministério numa outra dimensão. 2012 vim pregar em Blumenau pela primeira vez no estado de Santa Catarina. Preguei num congresso de missões em junho. Voltei no meio de outubro, no aniversário da igreja. Na primeira dezena de dezembro daquele mesmo ano, pastor Nilton conversa comigo pelo telefone e diz: você tem coragem de vir trabalhar comigo? Eu disse: tenho. Deus gritou no meu coração: vá. Ele diz assim: olha, dia 15 de janeiro o caminhão vai estar na porta da sua casa. Desligou o telefone, me deu uma tremedeira. Eu disse: meu bem, nós vamos mudar para Santa Catarina. Fui conversar com o meu pastor, que eu era co-pastor, e ele disse: fala para mim qual é a proposta que eles te fizeram, que eu vou dobrar para você ficar. Eu disse: não, pastor, não teve proposta. O pastor não falou de salário, o pastor não falou onde que nem eu iria morar. Eu estou indo porque Deus gritou dentro de mim que era para que eu fosse. 90% dos meus amigos tentaram me convencer: não vá para Santa Catarina. O que vocês vão fazer? O que vocês irão fazer lá entre os alemães? Olha a cor da sua pele. Eu disse: eu não pareço alemão. Dia 17 de janeiro de 2013, eu entrava na Avenida São Paulo, em Blumenau, sem conhecer uma viva alma. Dentro de um Clio vermelho, 2 portas, só volante e banco tinha aquele carro. Fui no cabeleireiro a primeira vez, quando eu tinha cabelo. E ele perguntou: eu estou vendo que você não é daqui. Foi transferido pela empresa? Eu disse: não. Passou no concurso? Eu disse: também não. Ah, parente? Também não. O que você veio fazer aqui? E eu disse: simplesmente porque Deus mandou. Semanalmente, ao redor da mesa, diante do Alejandro, da Alessa, eu lembro eles essa história. Quando eu olho para trás, o que Deus me deu, o que Deus fez com a minha casa, o que Deus fez com o meu ministério, sem forçar a porta, sem puxar tapete de ninguém.
Eu falo, Alejandro, o vovô não conseguiu dar uma faculdade para o pai. O meu pai nunca pastoreou uma igreja. Mas ele ensinou algo para mim, meus filhos. Que esse é o legado que eu quero ensinar a vocês. Decidam viver a vida a partir da revelação de Deus. E não há possibilidade de vocês fracassarem em nenhum momento da vida de vocês. Eu posso ter muitas preocupações na vida, mas se tem algo que não me tira paz, é do meu futuro. Se tem uma coisa que não me tira paz, é sobre o futuro dos meus filhos, porque eu sei que quem decide ouvir Deus, Herodes sempre vai chegar atrasado. Para quem ouve Deus, você sempre vai antecipar os planos dos seus inimigos. Com a permissão do pastor, vamos ficar em pé. Eu termino falando sobre apenas o terceiro pilar. Escute aqui. O valor do casamento. O segredo do casamento. A essência do casamento. O sacrifício. Se você chegar perto do texto, você vai ver que quando eles saíram naquela madrugada fugindo de Herodes, não teve WhatsApp, não teve telegrama. Você se lembra que José era carpinteiro? Você lembra que ele tinha carpintaria? Você lembra que ele tinha uma profissão, ele tinha uma empresa? Você se lembra que ele teve de deixar tudo para trás? Você consegue entender que ele precisou sacrificar tudo que ele havia construído até ali? Não há casamento em pé sem sacrifício. Aliás, o primeiro casamento começou com a morte de um homem. Lembre-se que quando Deus fez Adão dormir em um sono profundo, entre aspas, sono na Bíblia é uma figura de morte. Figurativamente, simbolicamente, Adão morreu, simbolicamente. Então Eva, ela é tirada dele quando ele sacrificialmente morre. Isso era profético, porque lá na cruz Jesus vai morrer literalmente para que a igreja nascesse. Não há casamento sem morte, não há casamento sem sacrifício. E aqui eu termino com vocês. Até onde que você tem ido para elevar o nível do seu casamento? Até onde você tem ido para elevar o nível do coração dos seus filhos em relação a Deus? Escute aqui. Lamentavelmente, no início do meu casamento, eu deixei algumas memórias muito dolorosas para minha esposa. Fui imaturo em muitas áreas. Fiz ela chorar algumas vezes. Algumas vezes. Mas quando eu deixei as coisas de menino, quando eu parei de pensar como menino, sentir como menino e falar como menino, eu tenho orado a Deus para que eu me apaixone pela minha esposa todos os dias. Porque ao contrário do que você pensa,
O seu amor pela sua esposa não é natural e automático. Nem por Deus é automático. Se com Deus você perde o seu primeiro amor, imagina com a sua esposa. Quantos casais que convivem em casa como fossem irmãos. Qual foi a última vez que você orou para que o seu amor para com a tua esposa se renovasse? Brilho nos olhos, empolgação, entusiasmo para abraçá-la, para beijá-la, surpreendê-la. É porque já perdeu o primeiro amor, porque o nosso amor por qualquer pessoa não é automático, tem de ser intencional. Você precisa do Espírito Santo para amar a sua esposa como ela deve ser amada. E eu digo, Deus, me dá oportunidades cada vez mais para eu amar a minha esposa e sacrificar-me por amor a ela. Um pouco mais de 30 dias atrás, a minha esposa é submetida a uma crise muito forte de enfermidade. Eu a levo no hospital, iniciamos um tratamento de urgência. Isso era no domingo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira pela manhã, ela acordou com relativas melhoras. E às 14 horas, eu estaria embarcando para os Estados Unidos, para um retiro de homens. Despedi da minha esposa. Fui para o aeroporto. Despachei a minha mala. E quando eu estava esperando o embarque, eu resolvi ligar para minha esposa. E quando eu ligo para ela, ela está em prantos. Estava no ápice de uma crise. Eu tive que fazer uma decisão. Ou eu ia para os Estados Unidos, cumprir com o meu chamado, em detrimento à saúde da minha esposa, ou eu sacrificaria os Estados Unidos para cuidar da minha esposa. Eu liguei para o pastor e disse: pastor, a minha mala já está despachada, mas não é justo eu ir para um retiro de homens e desamparar a minha esposa. Eu preciso declinar da minha viagem. Peguei a mala de volta. Quando eu entrei em casa, eu nunca vou esquecer do olhar do meu filho. Eu nunca vou esquecer do olhar da minha filha. Eu nunca vou esquecer quando a minha esposa me abraçou depois do meu retorno. Não existe uma moeda mais valiosa do que memórias emocionais saudáveis. Qual é o sacrifício que você está disposto a fazer para cumprir a sua missão de homem dentro de casa? E ao você assumir isso, não tenha dúvida, você será o melhor obreiro desta igreja. Você será o melhor funcionário daquela empresa. Porque a mão do Senhor estarão estendidas para prosperar um homem que entrega a sua vida sacrificialmente à sua esposa, como Cristo sacrificialmente entregou-se em favor da sua igreja. Eu quero orar com você. Eu não sei qual é a fase do seu casamento.
Não tem como mais você mexer o que aconteceu lá atrás. Mas você pode mudar a rota do futuro. Você pode gerar novas memórias nos seus filhos e na sua esposa. Não ouse fazer isso sozinho. Você precisa do Espírito Santo para isso. Não pega leve. Não seja superficial. Dê o que você tiver de melhor. Agarre com todas as suas forças. Eu serei este homem que a minha esposa precisa. Eu serei esse pai que o meu filho precisa. Ainda que eu sangre em alguns momentos na cruz, mas Deus cuidará das minhas feridas. Valerá a pena. Quando meu pai olha para a minha história hoje, quando meu pai ouve das notícias, o coração dele se alegra. Valeu a pena cada mudança. Valeu a pena cada recomeço. Porque Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Eu quero orar por alguém na frente desse altar. Eu quero orar por um homem que deseja revolucionar a sua casa com a sua entrega. Eu quero orar por um homem nesse altar que deseja assumir a sua autoridade de direção, de guia, de nutrição. Sair daqueles WhatsApp pornográfico. Fazer com que a sua esposa durma em paz e tranquila, porque tem um guardião naquele lugar. O homem que esteja disposto a confrontar os principados e potestades que derrodeiam o seu lar, o seu casamento, os seus filhos. Você é este homem. Você é uma peça estratégica de Deus para aquele lar. Assume a responsabilidade. Assume o compromisso. Diga à sua alma: eu sou este homem, que eu estarei na brecha para que não haja destruição. Um homem é suficiente para que a destruição não abocanhe o seu filho e a sua descendência. Espírito Santo, eu ministro sobre a vida desses homens. O que você tem para confessar diante de Deus hoje? Confessa agora. O que você precisa se arrepender esta noite? Se arrependa agora diante desse altar. Se arrependa da sua missão. Se arrependa da sua pouca entrega. Abre a sua boca e confessa. Diga a Deus: eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo do marido que fui, do pai que fui. Clama pelo Espírito Santo agora. Clame pelo Espírito Santo. Clame pelo Espírito Santo. Carabor zahevi vokemuzes e era cauelons. Libara tiram camussa de que de colobaio e vivo luz assai. Seja cheio do Espírito Santo para ser este marido. Seja cheio do Espírito Santo para ser este pai. Espírito de Deus, eu abençoo esses homens. Eu abençoo essa masculinidade. É difícil, Senhor, mas traz redenção, Pai. Traz redenção. Traz redenção, Senhor. Traz redenção, Senhor. Traz redenção, Senhor.
Antes de nós irmos à reflexão, eu apresento aos senhores o nosso material, Escravos Modernos, um confronto às prisões invisíveis. Assim como a janela é para casa, um poeta vai dizer que o livro é para o coração. Você consegue viajar muito longe, sem mover o seu pé da sua casa, quando você se assenta para ler um livro. Esse livro ele nasce a partir de uma série que nós ministramos na nossa igreja, e eu precisei finalizar a série. Todavia, esse tema cresceu muito no meu coração, e Deus me orientou a fazer este livro. Esse livro, ele é um convite a você fazer uma viagem no interior do seu coração. Quando a gente fala de escravidão, inevitavelmente a nossa imaginação constrói a memória de senzalas, de negros acorrentados em estados desumanos, que iniciou a história da nossa colonização. Um dia Jesus falou para aqueles que haviam crido nele: vocês precisam ser livres. E eles ficaram indignados. Nós somos filhos de Abraão, a gente não está acorrentado, acho que o Senhor está se equivocando. Mas Jesus já falava em João 8, 31, 32, 33, 34, 35, 36, de uma prisão invisível. E baseado nos gabinetes pastorais, nas viagens que nós percorremos, os lugares que Deus tem nos levado, a gente percebe dezenas, milhares de pessoas que têm uma boa casa, que têm um grande salário, têm uma boa formação universitária, mas são escravos. São escravos de maneira que a sua identidade nunca flui. São escravos de maneira que o seu propósito nunca acontece. E esse livro vai te levar com muita lucidez a discernir algumas escravidões que podem estar ameaçando a sua liberdade. Eu não vou falar sobre todas elas, vou apenas mencionar. Eu falo sobre escravos do berço existencial. Existem portas que não é Deus que está fechando. Existem portas que não é o diabo que está fechando. Existem portas que é a sua imaturidade que está fechando. Paulo diz em Gálatas que enquanto o herdeiro não cresce, enquanto ele é menino, em nada ele se difere do escravo. Ele só terá acesso à herança quando ele quebra o berço e decide crescer. Crescer dói. Crescer implica muitas decisões sérias, mas vale a pena. Eu falo sobre escravos da passividade. Estou falando para homens, então permita-me aplicar para homens. Passividade é a familiarização com o caos. Existem maridos que já acostumaram com o nível que Deus não preparou. Para ele, na igreja, uma vez por mês apenas basta. Existem casamentos que, quando as coisas ficam complicadas, um dormir no outro quarto é normal. Isso fala de um caos. Um casamento que fica meses sem uma relação íntima, está tudo bem? Isso fala de um caos. Familiarizar com isso é passividade. E a passividade é uma cadeira, é uma música que Satanás vai ninar, para que você vai se adaptando com o caos. Escravos da pressa equivocada. Quem aqui já ouviu alguém dizer: eu estou numa correria? A correria faz parte da vida, verdade.
Todavia a Bíblia fala de um rapaz que teve pressa em antecipar a sua herança. E a pressa dele foi uma pressa equivocada. Aí você me pergunta, pastor, como que eu sei que a minha pressa é equivocada? É a gente olhar de perto. A pressa do pródigo o afastou da casa. A sua pressa te aproxima da sua esposa? Te aproxima dos seus pais? Do seu filho? A sua pressa te aproxima do secreto ou te afasta dele? Se te afastar, então você já é escravo de uma pressa equivocada. Eu falo sobre escravos da carência, pessoas que vão para a vida apenas para receber e para sacar. Você conhece alguém que quando ele entrega um presente, ele transforma presentes em algemas? Ele ajuda alguém. E se ele precisar deste alguém dizer não, ele aborrece, azeda a alma, fica todo desapontado. Porque na verdade, quando ele presenteia alguém, ele não gera amigos, ele se torna credor. Isso fala de uma alma carente. Quando o homem vai para o casamento carente, quando a mulher vai para o casamento carente, é um desastre. Escravos da carência, escravos da orfandade. Falávamos ali na mesa em instantes. A orfandade é a maior ferida da nossa nação. Para cada 4 crianças, uma não tem o nome do pai na certidão de nascimento. A cratera que se abre no coração de uma criança com um pai disfuncional é inimaginável. Por muito tempo a psicologia focou muito a respeito da relevância da mulher na criação de filhos. A ciência contemporânea tem debruçado a respeito da importância do pai na geração de filhos. Você sabia qual é a primeira voz que a criança no ventre da mãe reconhece? É a voz de timbre grave. Então, quando a criança ela inicia a sua percepção, na sua audição, ainda no ventre, o primeiro timbre que ela percebe não é da mãe, é do pai. Isso é poderoso demais. Falarei alguma coisa sobre isso um pouco mais adiante. Escravos dos holofotes. Você conhece alguém que só consegue fazer se alguém aplaudir? Ele só consegue produzir se alguém elogiar? Escravos da mediocridade, pessoas que se conformam com os resultados do ontem. E baseado no que ele fez 1800 anos atrás, ele diz: tem de deixar para a galera mais jovem. Você já ouviu alguém dizer isso? Medíocre. Então assim, tudo que Deus colocar na sua mão, você é proibido de deixar do mesmo tamanho. Vamos dizer isso junto? Vamos lá. Tudo que Deus me der, eu estou proibido de deixar do mesmo tamanho. Falaremos mais sobre isso. Escravos da emasculação, falaremos muito sobre isso hoje. Grande parte da nossa reflexão está nesse capítulo. Escravos do feminismo, uma aula sobre feminismo de maneira mais pastoral, é verdade. Escravos da incredulidade disfarçada, escravos do espírito do anticristo, escravos do vitimismo, escravos da preguiça da alma, escravos da sexualidade distorcida. Esse material poderá abençoar muito o seu coração, quanto homem, a sua vida, quanto pai. Você pode presentear um amigo, você pode presentear o seu filho, você pode abençoar alguém. No final esse material estará disponível ali para os senhores. Alguém não está aí? Diga amém.